trabalharemos esse tema muito significativo, muito importante, como nós vamos ver nos textos que estudaremos, algo que diz respeito muito de perto a todos nós e que a maioria das pessoas ignora totalmente, a respeito da influência espiritual que ocorre conosco e que nos proporciona muitas doenças desde uma simples gripe, um resfriado, até doenças graves como câncer, como as doenças autoimunes, doenças como a tuberculose, como nós veremos vários casos ao longo do nosso seminário. Nosso item inicial são as doenças e a obsessão, as reflexões iniciais, que trabalharemos um texto do livro Painéis da Obsessão, de Filomeno de Miranda. Neste seminário nós estudaremos a relação entre as doenças e as obsessões, baseadas em obras de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Joana de Ângeles e instruções psicofônicas do espírito Dias da Cruz. Painéis da Obsessão, na introdução, Filomeno de Miranda nos diz: na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Sendo o espírito o modelador dos equipamentos de que se utilizará na reencarnação, desdobra a célula ovo sobre as matrizes vibratórias do perispírito, dando surgimento aos folhetos brastodérmicos que se encarregam de compor os tubos intestinal e nervoso, os tecidos cutâneos e todos os elementos constitutivos das organizações física e psíquica. Então vejamos o que Filomeno está nos orientando aqui. Primeiro ele começa dizendo que todas as enfermidades se encontram no desequilíbrio de nós mesmos. Significa que não há enfermidade que venha de fora para dentro. A mensagem do mentor Emmanuel, lida na abertura deste evento, mostra muito claramente isso. E aqui Filomeno de Miranda vem dizendo a mesma coisa. Não há enfermidade fortuita, como muitas vezes as pessoas acreditam. Doenças que venham de fora para dentro. Por exemplo, um contágio de alguma coisa que veio de fora, uma situação qualquer que nós nos contaminamos com algo, um vírus, uma bactéria. Tudo isso acontece, só que acontece por fatores internos do ser. Nós só podemos dizer que existem duas enfermidades que não são enfermidades naturais, são enfermidades artificiais, que essas sim acontecem por um fator exclusivamente externo. As fraturas, quando, por exemplo, a pessoa cai e quebra uma perna, essa enfermidade não é proveniente de algo interno, pode ter sido um descuido da pessoa, mas é um fator simplesmente mecânico. E os envenenamentos. Por exemplo, uma pessoa que se envenena acidentalmente por uma situação qualquer. Esse envenenamento vai produzir uma série de alterações no corpo físico. E essas alterações não são de dentro para fora, claro, são motivadas pelo veneno. Tirando essas duas situações, todas as demais, a predisposição começa no espírito que somos, e a partir de nós, dessas predisposições que trazemos, nós vamos manifestar as doenças
no corpo físico e no nosso psiquismo. No segundo parágrafo desse texto, Filomeno coloca que todo o processo, inclusive, começa antes da reencarnação do espírito. O espírito que vai modelar o seu corpo a partir do seu perispírito vai atrair o espermatozoide que, encontrando um óvulo, esse espermatozoide traz uma carga genética, o óvulo também traz uma carga genética e vai unidos formar a célula ovo. Essa célula ovo vai formar o corpo do futuro, o corpo futuro do espírito reencarnante. Então, dependendo das matrizes que nós trazemos das encarnações passadas, nós vamos formar determinadas predisposições orgânicas em órgãos que nós danificamos no passado espiritual ou que propiciamos danos a terceiros. Nós vamos estudar, por exemplo, o caso do Argus. Argus é um pseudônimo de uma pessoa que foi relatada no livro Painéis da Obsessão, que numa situação de um processo passional do passado, apunhalou o seu rival, ferindo-o num dos pulmões, e essa pessoa desencarnou com muito ódio do Argus. Essa apunhalada que ele deu no adversário, cobiçando a sua esposa, querendo uma relação com a esposa desse adversário, fez com que, pela lei de causa e efeito, ele não apenas ferisse o outro, mas ferisse energeticamente a si próprio. Então, quando na encarnação presente, o espírito traz no seu psiquismo aquela mácula. Essa mácula está no espírito imortal, retratada no perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Ela fica ali como, usando um termo bem didático, como se fosse uma mancha, um tumor energético. Essas palavras não devem ser vistas ao pé da letra, mas como apenas um recurso didático. Então, imaginemos um tumor psíquico energético, que é um distúrbio do fluxo de energia, localizado exatamente no órgão que ele lesou o outro. Ele lesa o outro, mas o órgão dele é lesado em conjunto. Por quê? A lei maior do universo, que é a lei de amor, justiça e caridade, nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Com certeza ninguém gostaria de ser apunhalado pelas costas. Esse aí, o Argus, numa encarnação na cidade de Praga, ele apunhalou o rival numa emboscada pelas costas. Então ele feriu o outro e feriu a si mesmo. Ao ferir a si mesmo, quando o espírito vai atrair o espermatozoide para fecundar o óvulo, ele já traz aquela matriz. A matriz está no perispírito, no corpo fluídico do espírito. Atraindo o espermatozoide, ao formar a célula ovo, naquela região dos pulmões, a pessoa vai trazer uma predisposição a adoecer, que poderá gerar um problema futuro ou não. Vai depender do espírito, sempre. Vai depender das escolhas do espírito. Por quê? É aquilo que Jesus ensina: Deus não quer a morte do pecador,
mas a morte do pecado. Então, pecado como sendo um erro de alvo, o errar que a pessoa erra fazendo aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a si, ela está errando. O que é necessário? Que ela aprenda a lição. No caso do Argos, ele trouxe a predisposição e que se ele se movimentasse amorosamente, ele poderia diminuir muito a possibilidade da doença, poderia até não ter a doença e ficar apenas no nível energético como uma predisposição. Mas pelo fato dele não se movimentar na direção do amor, ele contraiu uma tuberculose pulmonar. Além da matriz que ele trazia, o espírito que foi apunhalado era o seu obsessor. Mas esses detalhes nós vamos ver amanhã. Nós colocamos apenas a título de exemplo que todo o processo ele precede a atual existência. Nós trazemos essas matrizes do passado, mas elas dependem não apenas do passado, depende da forma como nós lidamos com as questões do passado. Porque ainda no movimento espírita nós temos uma situação de acreditar que todo o processo do espírito está vinculado ao passado. Não posso fazer nada, é o meu karma, não é o que diz as pessoas? Não posso fazer nada, é como se ele dissesse, coitadinho de mim, é o meu karma, eu não posso fazer nada, tenho que suportar isso. Isso é o maior engano que as pessoas têm, que elas, por desconhecerem a lei de causa e efeito, na sua integralidade, ficam nesse movimento passivo. Existe sim o karma. Karma significa causa e efeito. As causas do passado nós não temos como mudar. Se nós, por exemplo, como o caso do Argos, ferimos alguém, depois que feriu, não tem como voltar atrás, vamos refazer esse ferimento, não tem como. Isso é passado. Passado, realmente, ele é um fator muito importante. Agora, causa e efeito. Na atual existência, nosso compromisso é com uma transformação interior. Não é simplesmente ficar passivos, simplesmente sofrendo as consequências do passado. O movimento que a vida nos convida é de proatividade. A pessoa proativa, ela começa a produzir uma causa no bem, em cima do bem que ela realiza, os efeitos benéficos desse bem vai reparando os efeitos maléficos do passado. É para isso que reencarnamos. Não é para sofrer as consequências do passado. É para nos reeducarmos ou nos educarmos. Se nós nos dispomos à educação, ótimo para nós, porque nós vamos minorar uma série de processos que trazemos predisposições, mas que não se concretizarão porque nós estamos modificando moralmente. E ao nos modificar moralmente, nós reparamos pelo amor os débitos acumulados. Foi o que o Argos não se dispôs a fazer. É o que a maioria das pessoas não se dispõe a fazer. A buscar amorosamente se renovar para poder se libertar das injunções do passado, que não são deterministas, são predisposições que se traz. Então, no corpo físico, nós já vamos trazer determinadas predisposições. Então, quem lesou, por exemplo, ou lesou outra pessoa no estômago, vai ter uma fragilidade no estômago. Quem lesou seus próprios pulmões ou lesou alguém nos pulmões,
vai trazer uma predisposição a adoecer nos pulmões e assim por diante. Isso vai ser formado lá já na embriogênese. Como é formado na embriogênese, como nós estamos vendo nesse texto, isso não tem como mudar, porque o fator do passado gerando a ação do presente. O que nós podemos mudar é a forma como nós percebemos tudo isso e que nós trabalhamos tudo isso. Se ficarmos passivos, vamos ter determinadas consequências. Se formos proativos, vamos ter outras situações acontecendo na nossa vida. Somente as lesões físicas que determinam isso, ou também as lesões morais que nós produzimos nas pessoas geram isso. Reflitamos: se uma lesão física produz uma lesão de igual intensidade em nós, imaginemos as lesões morais, porque a lesão moral é muito mais grave do que qualquer lesão física. Se uma lesão física pode tirar a vida biológica de alguém, uma lesão moral pode arruinar a existência inteira de uma pessoa, e às vezes por várias existências a pessoa sofre as consequências daquilo. Então, da mesma forma, quando nós lesamos alguém moralmente, nós estamos lesando a nós mesmos. Não tenhamos dúvida disso. Ninguém constrói a sua felicidade em cima da infelicidade dos outros. Lembremos sempre disso. O Argos, ele tentou criar a sua felicidade roubando a esposa, inclusive era um amigo dele, muito amigo, né? Ele buscando nesse movimento de cobiça, de sensualismo, ferir o outro, acreditando que, como o materialismo é muito forte ainda, até hoje, né? E isso no passado era mais ainda, as pessoas acham que morreu, acabou. Então, se tem alguém que está me atrapalhando, entre aspas, a felicidade que eu quero, eu mato essa pessoa e vou ter a minha felicidade. Ou eu leso psiquicamente essa pessoa e vou ter a minha felicidade. Será que isso vai ser possível? Dentro das leis divinas, é impossível se desenvolver a felicidade em cima da infelicidade de alguém, seja lá quem for essa pessoa, e da forma como nós produzirmos essa infelicidade. Seja de uma forma destruindo o seu corpo físico ou destruindo-a moralmente. São bilhões de seres microscópicos, individualizados, trabalhando sob o comando da mente, que retrata as aquisições anteriores, na condição de conquistas ou dívidas, que cumpre aprimorar ou corrigir. Cada um desses seres que se ajustam perfeitamente aos implementos vibratórios da alma, emite e capta irradiações específicas em forma de oscilações eletromagnéticas que compõem o quadro da individualidade humana. Bilhões de seres microscópicos são as nossas células. Cada célula que nós temos, ela tem uma individualidade. Essa individualidade sob o comando do indivíduo espiritual que nós somos. Então, é a mente que vai comandar as células para o equilíbrio ou desequilíbrio. Isso sempre. Se nós estivermos nos movimentando em equilíbrio, todas as células, os bilhões de células que nós temos, vibram no mesmo equilíbrio que o espírito. Se nós nos movimentarmos em desequilíbrio, os bilhões de células
vão se desequilibrar junto conosco. Então a doença vai surgir pelo desequilíbrio da mente e do espírito. Como Filomeno diz aqui, ela emite e capta irradiações específicas. Então vejamos sempre cada célula como um agente emissor e captador de energia. Dependendo das energias do espírito, essa emissão e captação estará equilibrada ou desequilibrada. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que lhe apraz, promovendo saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da inarmonia, quando essas unidades em estado de mitose degeneram, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam, vencendo os fatores imunológicos, desativados ou enfraquecidos pelas ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade e viciações de qualquer natureza que se transformam em poderosos agentes da perturbação e do sofrimento. Vejamos, esse parágrafo é de suma importância e vai proporcionar o entendimento do porquê a mente adoece o corpo. Então vejamos, Filomeno disse que é possível nós estimularmos as células ou bombardearmos as células. O que vai estimular as células? Energia do amor, da compaixão, da humildade, da caridade, da justiça, todas as virtudes do espírito imortal que somos convidados a desenvolver. Quando nós desenvolvemos as virtudes do espírito imortal, nós criamos todo um fluxo estimulador que equilibrará as nossas células, que vão receber essas energias salutares e vão nos gerar um estado de profunda harmonia psíquica e física. Já os elementos que ele coloca aqui, ondas contínuas de mau humor. Tem gente tão mal-humorada que acorda reclamando das coisas, passa o dia reclamando, à noite reclama do dia que passou, e se brincar, lá durante a noite ela resmunga ainda, fazendo uma recordação de tudo aquilo que reclamou durante o dia. Ondas contínuas de mau humor. Não é um mau humor esporádico que ele está falando aqui. É um mau humor quase que constante. O tempo todo a pessoa está mal-humorada. O que vai acontecer com esse mau humor? Tem gente que acha que não tem nada demais, é só um problema emocional que eu tenho. Essa energia do mau humor, que é uma variante do ódio, no nosso livro a Sublime Oração de Francisco, nós analisamos a irritação, o mau humor, a raiva como energias provenientes do ódio. São energias menos densas que o ódio intenso, mas são energias provenientes do ódio. Essas energias, elas bombardeiam as células, todas, desde a raiz do cabelo até a planta dos pés, vão todas as células serem bombardeadas com essa energia. Com certeza boa coisa não vai sair daí. Aí o que acontece? Há uma depressão do sistema imunológico, que fica desativados ou enfraquecidos, que vão propiciar as infecções bacterianas, viróticas,
protozoários, vai proporcionar alergias. Esse bombardeamento pode gerar processos de degeneração da mitose celular, produzindo tumores como câncer, que vão gerar câncer. Pode gerar doenças autoimunes em que o próprio corpo começa a formar anticorpos para se matar. Tudo isso vem dessas energias aqui. Então, mau humor, Filomeno lista aqui em primeiro plano. Pessimismo. Pessimismo é aquela pessoa que tudo está mal. Se está bom, a pessoa já fala, não, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai me tirar desse bem-estar. A pessoa não admite nada bom. Se surge alguma coisa boa, ela já acha que vem alguma coisa catastrófica para compensar aquilo. São processos de baixa autoestima, de inaceitação que a pessoa traz devido a fatores vários e que ela projeta em pessimismo. Tudo, se está bom, daqui a pouco vai piorar. Se está ruim, daqui a pouco vai virar uma catástrofe e isso vai... essas ondas de pessimismo bombardeiam também as células. Revolta. Revolta é outro sentimento, muito comum na nossa cultura. Quando é que nós nos revoltamos? Quando surgem as chamadas experiências desafio. O que são as experiências desafio? São as experiências desagradáveis que a vida nos convida a transformar em experiências de aprendizado. Mas o espírito preguiçoso, vamos lembrar na nossa quem já participou de outros seminários, tem muita gente íntimo da a preguiça. O espírito preguiçoso que não quer aprender, o que ele faz? Ele entra no movimento de revolta todas as vezes que a vida lhe oferece algo desagradável para aprender. A pessoa quer viver num planeta de expiações e provas com tudo agradável. Se a vida tiver um mar de rosas maravilhoso, com o trânsito fluindo, apesar das obras da copa, temperatura agradabilíssima, do jeito como eu gosto, se a pessoa gosta de calor, se ela gosta de frio, frio, se ela gosta... Tudo muito agradável. Isso é possível no planeta de expiações e provas, gente? Não é possível. Isso é próprio de mundo feliz. No mundo feliz tudo deve ser assim, tudo muito maravilhoso, desde a hora que a gente acorda até na hora de dormir. Durante a noite a gente deve ir para escolas maravilhosas, mas isso não é próprio de planeta de expiações e provas. A pessoa que se revolta é uma pessoa que quer a vida de um mundo feliz no planeta de expiações e provas. Vai dar certo? Vai. Dar uma boa de uma doença. Isso que vai. Certo não vai ser. A pessoa vai adoecer. Seja da mente, seja do corpo. Ou de ambos. É mais comum que seja de ambos. Da mente e do corpo. Porque esse movimento revoltoso de não querer aquilo que é próprio do nosso planeta, para que nós aprendamos a fazer exercícios de mansidão, de humildade, de desenvolvimento das virtudes do espírito imortal, essa revolta faz com que a pessoa bombardeie intensamente as suas células. Então, esse bombardeio começa no psiquismo do próprio espírito, que já fica bombardeado. E as células recebem isso. Isso vai gerar muitos problemas de saúde, psíquica e física.
Ódio nem se fala, né? A energia do ódio é uma energia que faz com que as células sofram intensamente, porque a energia do ódio é extremamente densa e vai produzir no perispírito toda uma condensação que bloqueia o fluxo da energia do perispírito. Se bloqueia o fluxo da energia do perispírito, e é o perispírito que gera o equilíbrio do corpo, o que vai acontecer? O corpo se ressente desse bombardeio energético do ódio e vai criar todo um estado de deterioração da mente e do corpo, consequentemente. Ciúme. Tem gente que diz assim: se não tiver ciúme, não tem amor. São tantas coisas que as pessoas criam para fugir da realidade, que tem muita gente que acredita que o ciúme é uma coisa boa. O que é ciúme? Ciúme trata-se de um sentimento não derivado do amor, porque o amor é uma virtude, e virtude não gera vício egóico. Ciúme vem de posse, de retenção. Essa pessoa é minha, não pode nem olhar para o lado, porque se olhar para o lado, eu tremo nas minhas bases, porque há muita insegurança emocional, há muita carência afetiva, e a pessoa projeta a sua carência no outro, querendo reter o outro com ela. E qualquer situação mínima que seja, em que o outro não esteja exclusivamente para ela, ela sente ciúme. E isso não acontece só nas relações afetivas, a dois, por exemplo, mas relação de paternidade, de maternidade, entre irmãos, entre amigos, todas as relações interpessoais quando a pessoa tem esse movimento de posse, ela quer exclusividade. Então a pessoa que tem um amigo quer que o amigo seja só dela, não pode ser de mais ninguém. Se não for, como ousa não ser exclusivo mesmo. O que gera o ciúme, o que está por trás do ciúme, é o orgulho e o egoísmo. São dois sentimentos, pais de muitos sentimentos egóicos extremamente perturbadores. A energia do ciúme também ela é muito densa, porque tudo que provém desse sentimento de egoísmo, de orgulho, porque percebamos, o mau humor é movido pelo egoísmo, pelo orgulho, o pessimismo também, a revolta, o ódio, todos provêm desses dois sentimentos muito intensos em nós e que vão gerar sentimentos filhos. Os dois, o egoísmo e o orgulho, são os pais. Produzem muitos filhos, o ciúme é um deles, a revolta, o ódio também. A pessoa nessa energia, o que ela vai fazendo? Ela bombardeia energeticamente a sua mente e o seu corpo. Não tem como ser diferente disso. Lubricidade. O que é lubricidade? Lubricidade é a exacerbação do desejo sexual. A pessoa lúbrica é aquela que o tempo todo está pensando em sexo, está se movimentando energeticamente no sexo. E essa lubricidade também produz uma energia extremamente densa, porque as energias sexuais, elas são criativas quando utilizadas de uma forma equilibrada. Quando a pessoa vive para o sexo, para
seja do sexo pela mente, seja do sexo praticado, a esse movimento sexual constante, vai densificar também o corpo fluídico, o perispírito, e bombardeia as células do corpo físico. Viciações de qualquer natureza. Aqui Filomeno coloca de uma forma mais ampla toda a viciação, a maledicência, o uso de álcool, excesso de comida, situações várias de uso de drogas, são processos que intensificam, densificam o perispírito, que vai, a partir disso, bombardear as células do corpo físico. Então, tudo isso, como diz Filomeno, são agentes de perturbação e do sofrimento. Com certeza ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar doente. Quem quer ficar doente, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quem quer sofrer, levanta a mão. Agora, quem cultiva mau humor, pessimismo, revolta, não precisa levantar a mão para não constranger. Porque senão a gente vai virar hipócrita, né? Ninguém levanta a mão. Não precisa. Nós não queremos os efeitos, mas será que nós estamos trabalhando para superar as causas? Se nós não quisermos os efeitos, mas tivermos no movimento de mau humor, de pessimismo, de revolta, de ódio, de ciúme, lubricidade, viciações de qualquer natureza, nós vamos ficar doentes. Sim, da mente e do corpo, como tem acontecido em todas, apesar de tudo isso essas orientações estarem à disposição de todos nós, a maioria das pessoas passa longe dessas orientações. No caso dos fenômenos teratológicos, das patogenias congênitas, encontramos o espírito infrator encarcerado na organização que desrespeitou impunemente, quando a colocou a serviço da irresponsabilidade ou da alucinação, agora recuperando de imediato os delitos perpetrados, mesmo que em curto prazo expiatório. Os fenômenos teratológicos são as doenças de origem congênita. Qualquer doença congênita, seja uma síndrome genética, seja uma deformidade, uma cegueira de nascença, tudo isso são processos que são mais graves do que as matrizes do parágrafo anterior. Quando a pessoa lesou, mas esse processo não foi tão intenso, porque dentro da lei de causa e efeito, a pessoa é instrumento de escândalo, mas aquele que recebeu o processo do escândalo, por exemplo, o assassinado, no caso do Argos, ele tinha uma dívida em relação à vida. Então foi um processo que gerou para o espírito um débito, mas um débito que não foi tão intenso a ponto de produzir uma má formação congênita, mas uma predisposição congênita. Então é importante diferenciar a predisposição congênita da má formação congênita. Esse parágrafo aqui está falando da má formação congênita. Já é o espírito criminoso contra as leis divinas, intensamente criminoso, que não mata um só, mas muitas pessoas, fere populações inteiras. E aí o que acontece? Ele renasce com todo aquele psiquismo alterado e aí vai produzir os fenômenos teratológicos. São aqueles problemas congênitos que não têm solução a curto prazo.
eles são processos de expiação. E a expiação não tem como o espírito mudar a causa da expiação. O que o espírito é convidado a fazer nesse caso é a resignação em relação à expiação. A resignação vai suavizar a forma como ele está passando por aquilo. Porque muitas vezes nós olhamos uma pessoa com esses fenômenos teratológicos, uma síndrome genética, uma coisa assim, e vamos, nossa, fulano está numa expiação terrível, mas o espírito está melhorando. Não necessariamente. Por quê? O corpo está momentaneamente alterado, mas o espírito é lúcido. O espírito faz as escolhas conscienciais o tempo todo. Quer o seu corpo esteja normal, quer o seu corpo esteja com uma malformação congênita ou uma síndrome genética. O espírito pode se revoltar intensamente pelo corpo que tem. Certo? Uma ocasião nós tivemos na reunião mediúnica da federação um dos atendidos pelo Lar Espírita Monteiro Lobato. Quem já for lá no Lar Espírita Monteiro Lobato, que funciona lá no mesmo prédio da Fundação Rachel Sternburger, já deve ter visto vários espíritos com malformações congênitas, com síndromes genéticas lá, encarnados em corpos deformados, uns em maior grau, outros em menor grau. Um desses espíritos, atendidos pelos benfeitores, foi trazido à reunião mediúnica. E, para nossa surpresa, e claro, não foi surpresa porque nós não imaginávamos aquilo, o espírito estava naquela ocasião, hoje ele já está bem melhor, mas naquela ocasião extremamente revoltado com o corpo que ele tinha. Ele odiava o próprio corpo, a ponto de ele próprio, claro, com as companhias espirituais que o cercavam, mutilar o próprio corpo. Mutilar, bater a cabeça até sangrar. Isso não apenas por uma influência espiritual, por o ódio que ele sentia do próprio corpo. Esse espírito foi trabalhado muitas vezes, os espíritos que o obsidiavam foram atendidos, hoje ele está um pouco melhor do que ele estava há anos atrás. Mas o que acontece? Quando o espírito se revolta, ele não expia. A expiação não é o corpo deformado. A expiação é o espírito com o corpo deformado se resignar que ele está aprendendo na dor a respeitar os corpos dos outros, respeitar a individualidade do outro, porque ele foi um senhor de escravos e feria intensamente o outro. Quando nós estamos ferindo o outro, a gente acha que está tudo bem, que é assim mesmo, porque não dói em nós. Na hora que nós recebemos de volta aquilo que fizemos, a pessoa se revolta, acha que é injusto, que não é bem assim, que não tem nada a ver com aquilo. É porque há o esquecimento do passado como um processo que a própria divindade nos facilita a vida, porque se nós lembrássemos de todos os detalhes dos crimes que perpetramos no passado, nós enlouqueceríamos. Então a divindade nos traz de volta ao corpo, seja com as malformações, seja com problemas psíquicos vários, e não são injustiças. Mas quando o espírito vê como injustiça, ele se revolta. E aí ele não expia, ele passa pelo problema sem expiar. E aí, claro, se ele não expia,
vai necessitar de renascer novamente numa condição semelhante quantas vezes forem necessárias até expiar. Porque expiação significa extrair a pureza. Exe, colocar para fora. Pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Onde está a pureza em nós? Na essência divina que somos. E como que se manifesta essa pureza? Desenvolvendo as virtudes. Então, mesmo numa situação de um processo teratológico, o espírito está sendo convidado a desenvolver virtudes. Parece que não tem, é uma encarnação nula, pura ilusão. Se ele aproveitar aquela encarnação para realmente se resignar e aprender na dor que não se deve fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a si, ele expia para iniciar uma nova etapa, que é a reparação de débitos. Se não fizer isso, vai voltar quantas vezes for necessário a ter o processo. Nesse caso desse espírito reencarnado, ele não apenas odiava o corpo, mas psiquicamente ele vivia na encarnação passada. Ele vivia como um fidalgo muito rico, né, dono de escravos e tudo mais, rodopiando nos salões, dançando e naquela felicidade falsa que ele criou a custas de muito sofrimento de outras pessoas. Então ele vivia daquela forma. Hoje já não vive mais. Nós temos acompanhado esse caso já de muitos anos. É um caso muito interessante porque mostra que mesmo numa situação assim, o espírito ele é muito auxiliado e ele pode se auxiliar dentro do processo de resignação em relação às questões da vida. Se num caso de um processo teratológico o espírito pode se transformar, imagina quando ele só traz as predisposições, só traz a tendência a adoecer. Então, esse caso que temos estudado mostra que quando nós queremos, né, e esse espírito ao longo de muitos anos tem se modificado, hoje ele já tem aceitado o próprio corpo, já não odeia o corpo como ele odiava, aceitou a situação, está se trabalhando a resignação. Então, isso é um exemplo para nós que muitas vezes temos coisinhas mínimas a lidar e não queremos. Queremos que tudo seja um mar de rosas. Não vai ser possível. A diferença entre a condição expiatória e a expiação. A condição expiatória é exatamente o programa feito antes de encarnarmos e que vai, por exemplo, gerar uma má formação congênita ou uma predisposição de adoecer ou um problema psíquico que nós trazemos. Essa é a condição expiatória. Nós não temos como mudar isso, porque isso foi determinado pelo nosso passado. Quando nós fizemos escolhas equivocadas, fazendo aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem a nós criamos isso. É pelo mau uso do livre-arbítrio que o espírito cria as condições expiatórias. Aí nós encarnamos para expiar. Somente expia aquele que se resigna à condição expiatória. Porque a expiação é uma escolha do espírito diariamente em sua vida. Então nós falamos dessa pessoa que num primeiro momento não expiou, hoje ele está expiando. Então, como Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado, ao iniciar a expiação, ele realmente realiza aquilo que veio fazer no corpo, aceitando aquela condição como justa,
porque a revolta do espírito, todas aquelas questões que Filomeno de Miranda lista anteriormente, que nós estudamos, faz com que o espírito ache que o que ele está passando é injusto, porque existe o esquecimento benéfico e natural, como foi de outra existência, né? Não, mas não fui eu que fiz, é como se fosse no outro corpo, outro espírito, fomos nós, sim, né? E o esquecimento é uma verdadeira bênção. Se nós lembrássemos, seria insuportável a expiação. Imagina a pessoa passando por uma limitação qualquer, seja na mente, seja no corpo, e lembrando o que ela fez o tempo inteiro, lembrando o que ela fez para gerar aquilo. Não seria insuportável? Então a gente vê que a magnanimidade divina, a sabedoria divina e o fato de Deus ser eminentemente justo e bom, nos propicia o esquecimento do passado, para que nós possamos nos renovar. Mas na hora de ferir é fácil, na hora de receber o resultado dos ferimentos que nós produzimos nos outros, aí a gente não quer, né? Acha injusto, e aí não expia. Enquanto a pessoa estiver nesse movimento de acreditar que ela está passando por uma injustiça, ela não expia. Ela só vai expiar quando ela realmente acolhe aquela limitação como resultado do mau uso do seu livre-arbítrio. Não veio de fora dela, veio da forma como ela aplicou o seu livre-arbítrio. Então, se ela feriu, é necessário que ela aprenda que isso não se deve fazer com ninguém. Se há como saber se um espírito que está num fenômeno teratológico está evoluindo, isso só se ele se comunicar diretamente ou indiretamente por um médium, ou durante o sono do corpo, o espírito se comunicar, colocando da sua condição. Porque não temos como sondar a intimidade da pessoa, né? A não ser que alguém tenha uma capacidade de entrar no psiquismo do espírito, para saber como que ele está, se ele está resignado ou não. Existem alguns, os espíritos desencarnados sabem, ele basta se aproximar, os benfeitores, né, os espíritos superiores, eles se aproximam e eles entram no psiquismo e sabem como que o espírito está. Mas isso não importa, saber se o espírito está ou não, porque importa isso é para ele, né? Nesse caso que nós falamos, é porque ele foi por acréscimo de misericórdia e pelo próprio grupo que o assiste, que é o mesmo grupo que participa da reunião mediúnica aqui na federação. O que aconteceu? Houve, por acréscimo de misericórdia, a possibilidade de um atendimento, e o espírito aceitou esse atendimento, porque ele pode se negar. Ele pode se negar e permanecer revoltado em relação à vida, né? Porque tudo aquilo que vem de fora para dentro nos ajuda, mas é somente a nossa escolha de dentro para fora, em qualquer circunstância, é que vai gerar o auxílio real e efetivo. Como que deve ser, por exemplo, a nossa atuação com esse tipo de espíritos que está passando por uma síndrome genética, ou um processo teratológico, ou ambos? Como nós devemos atuar? Nós devemos atuar sempre sabendo que esse espírito é um espírito imortal. Ele é um espírito momentaneamente num corpo deformado, mas o espírito é lúcido, sempre. Então nós vamos atuar sobre o espírito imortal, né? Em qualquer condição que ele esteja. Você fala ao espírito. Isso por exemplo, uma pessoa em coma. Tem gente que acha um saco de batata que está ali, porque as pessoas pensam que nós somos seres materiais e não seres espirituais num corpo físico. O espírito em coma, ele é o corpo que está em coma, não o espírito.
então ele deve ser tratado como espírito imortal. Uma pessoa numa alienação, num retardamento mental, num processo assim, também deve ser tratado como espírito imortal. Agora, não é querer que ele responda como uma pessoa lúcida, né? Porque há uma diferença entre você tratá-lo como espírito imortal e querer resposta de uma pessoa lúcida. O espírito é lúcido, mas o corpo está todo alterado, todo deformado. O cérebro tem malformações, porque é um processo muito grave de expiação. Então, se nós quisermos respostas lúcidas, aí nós nos perdemos, né? Porque a resposta não vai ser para nós. De quem é a resposta no caso desse? É o espírito, né? É do espírito com ele mesmo. Então, se ele se melhora, que bom, né? Mas nós devemos tratá-lo sempre como espírito imortal. Problemas graves, mutilações e deficiências, enfermidades irreversíveis, surgem como efeitos da culpa guardada no campo da consciência, em forma de arrependimentos tardios pelas ações nefastas antes praticadas. É aquilo que nós já comentamos bastante. Quando nós fazemos algo ou alguém que nós não gostaríamos que fosse feito a nós estamos lesando aquilo que existe de mais profundo em nós, a nossa consciência. Como a nossa sociedade ainda está focada na culpa e não na ação responsável, o que acontece? A pessoa entra num estado de culpa intensa, de remorso intenso. E a culpa e o remorso, por si só, danificam mais intensamente o próprio psiquismo do espírito. E com o psiquismo danificado, aí, claro, todos esses problemas que nós já acabamos de refletir vão ser exacerbados. E como Filomeno diz aqui, arrependimentos tardios. Depois que a pessoa já fez todo aquele processo grave, o arrependimento como diz lá no Céu e Inferno, é o primeiro passo para a reabilitação. Mas não esse arrependimento tardio, que na verdade vai se traduzir em remorso. O arrependimento é quando você toma consciência e que reconhece que não deveria fazer e entra num processo de autoeducação para aprender com o erro. Isso é positivo. Mas esses arrependimentos aqui são processos puramente de culpa e de remorso por ter agido contrariamente à lei de amor, justiça e caridade. Neste capítulo das culpas, origina o fator causal para a injunção obsessiva. Daí só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. Então vejamos, por que a culpa é tão nociva? E que nós devemos fazer todos os esforços possíveis para nos libertarmos da culpa. Além dela bombardear, porque a culpa é o quê? É um processo de ódio a si mesmo. Culpa, ela é fruto de 3 movimentos: auto-julgamento, autocondenação e autopunição. A pessoa se julga, vê que errou, praticou atos que ela não gostaria que fosse feito a ela própria, se condena a um sofrimento e ela mesma aplica a pena. Então nós podemos dizer que a culpa é um ódio a si mesmo. Então vejamos o quão nocivo. Nós acabamos de ver que o ódio ao outro já bombardeia as nossas células e a nossa mente. Imagina o ódio a si mesmo. O quanto desvitalizador, desequilibrador ele é. Então,
existe esse componente do auto-ódio na culpa, que a pessoa se bombardeia psiquicamente, e ela gera o plug mental de acesso para as vítimas do passado que hoje estão na dimensão espiritual, não reencarnaram e querem o quê? Eles querem a punição do algoz de ontem. Então o espírito que foi a vítima do passado, que hoje está na dimensão espiritual, quando existe a culpa, une fome com vontade de comer. Ele quer punir a pessoa que quer se autopunir, forma a justaposição perfeita para um processo punidor, não educativo, não transformador. Dá para entender isso, gente? Porque se existe autopunição de um lado, desejo de punição do outro, forma-se o ajuste ideal para o processo punidor. Mas existe lei de punição? A lei é de amor, justiça e caridade, lei de reparação, lei de liberdade, lei de responsabilidade. Não existe lei de punição. Então a punição não faz parte dos códigos divinos. Quando nós entramos num processo de autopunição e o Espírito quer nos punir, o que nós estamos ampliando? O desamor, não é? Nós não estamos ampliando o desamor, nós estamos fazendo um processo de autodesamor e permitindo que os espíritos ajam com desamor por nós. É o desamor que move o universo? É o amor que move o universo. Então, se nós estamos aprofundando em desamor, a pessoa está se quitando perante a lei, ela está adquirindo mais débitos. Por isso que a culpa é tão nefasta, porque ela propicia um processo de autodesamor grave, aprofunda em desamor, só que com uma diferença. Antes ela praticava o desamor para os outros, agora o desamor é com ela. Ela própria pratica o desamor com ela, mas também ela está praticando o desamor com o próximo, inclusive com as vítimas dela do passado, porque ela está sendo cúmplice do desamor dos espíritos obsessores. Faz sentido isso, gente? Deu para entender essa cumplicidade? Por quê? Se eu me culpo, eu crio plug mental, e aí os espíritos vêm e usam esse plug que eu criei, porque não são eles que criam, foi eu que criei. E quando eles vêm e me assediam, eu estou sendo cúmplice do desamor que eles estão praticando. Porque o meu compromisso enquanto espírito imortal era me encaminhar em direção ao amor. Porque quando nós nos auto-perdoamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anulando os erros do passado? O auto-perdão é isso? Não. Nós estamos assumindo uma atitude amorosa frente à vida. Se eu pratiquei o desamor no passado, hoje eu quero praticar o amor. Ponto. Esse amor começa comigo mesmo. Quando eu pratico o amor comigo mesmo, o que eu faço? Imediatamente eu fecho esses plugs mentais. Se eu fecho o plug mental de acesso do obsessor, eu deixo de ser cúmplice dele. Se ele quer praticar o desamor, é a escolha dele, é livre-arbítrio dele, mas eu não me acumplicio mais com os erros dele, porque a vingança não está dentro dos códigos divinos. Ele também é convidado a praticar o amor e não se vingar de mim praticando o desamor comigo. Então, quando eu fecho as portas do desamor, o que eu estou fazendo também indiretamente? Eu estou convidando o outro a seguir pelo mesmo caminho.
É dessa forma que o processo de desobsessão acontece de fato. Tá? Muita gente, quando fala da obsessão, pensa no espírito obsessor como um estorvo que tem que ser alijado. Existem correntes, inclusive, que colocam que o espírito tem que ser expulso mesmo, levado para não sei aonde e tudo mais. Como se houvesse uma vítima incapaz e o algoz impenitente do outro lado. O algoz de hoje foi a vítima de ontem. Então, quem é vítima, quem é algoz? Na verdade, são espíritos doentes. Um está encarnado, outro está desencarnado. Como que nós nos libertamos de doenças? E a doença da obsessão, ela é libertada dessa forma. É pelo movimento do amor. Quando nós nos movimentamos em amor, nós convidamos o outro a se movimentar em amor também. E quando o outro ele aceita esse convite, o processo obsessivo cessa definitivamente. Quando o outro aceita. Essa aceitação não depende de nós. O que depende de nós? Sempre o convite. Ao realizar ações de amor por nós mesmos e indiretamente convidá-los, nós vamos continuar convidando. E se ele aceitar um dia o convite, que bom para ele, porque o espírito obsessor sofre tanto, às vezes até mais do que o próprio obsidiado. Se a obsessão está ligada, por exemplo, a processos de doença, antes de produzir a doença no encarnado, o espírito produz nele próprio. E ele fica doente junto e sofre todas as dores junto com a pessoa. Então, se a pessoa entra nesse movimento amoroso, esse amor não é só para ela, é para o espírito também. Deu para entender isso, gente? Entender isso é entender a essência da desobsessão, que não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora. Qualquer processo de auxílio de fora para dentro é um auxílio a mais, mas a verdadeira desobsessão se faz libertando-se das culpas. E só é possível libertar-se das culpas por um movimento amoroso consigo mesmo. A obsessão resulta de um conúbio por afinidade de ambos os parceiros. Acabamos de comentar tudo isso. O reflexo de uma ação gera outro reflexo equivalente. Toda vez que uma atitude agride, recebe uma resposta de violência, tanto quanto se o endividado se apresenta forrado de sadias intenções para o ressarcimento do débito, encontra benevolência e compreensão para recuperar-se. Então, o que nós acabamos de comentar, antecipamos esse slide aqui. Se nós entramos num processo de culpa, essa culpa é violência contra nós. Se nós vitalizamos violência, vamos ter como resposta violência. Aguça no outro a vontade de se vingar, no espírito desencarnado, no caso. Agora, se nós entramos no movimento de sadias intenções para o ressarcimento do débito, a começar pelo movimento auto-amoroso, equilibrador, nós estaremos aí sim resolvendo aquela pugna que muitas vezes entra século e sai de um século para o outro, alternando, como o caso do Argos. Foram várias existências que alternavam. Uma hora era ele vítima, outra hora era ele o algoz, e foram até que no final do livro, do Painéis da Obsessão, fala do desejo do obsessor de se modificar e dele próprio se modificar verdadeiramente. A culpa, consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental, emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, habituando-as a intercâmbios mórbidos. Já explicamos bastante essa questão.
No caso específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, estes últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, porque são também infelizes, inicia o cerco ao adversário pretérito, através de imagens, mediante as quais fazem-se notados, não necessitando de palavras para serem percebidos, insinuando-se com insistência até estabelecerem um intercâmbio que passam a comandar. Então, o que acontece? O que Filomeno está falando aqui? Nós trazemos as matrizes. Essas matrizes são vitalizadas pela culpa. O espírito quer nos punir. Aí o que vai acontecer? Ele vai se imiscuindo na nossa mente. Como ele diz, através de imagens mediante as quais fazem-se notados. Normalmente esse processo acontece durante o sono do corpo físico. Quando o espírito nos encontra, porque em algum momento ele nos perde de vista, porque essas obsessões, elas ficam na dimensão espiritual até que um dos espíritos reencarna. No processo da reencarnação, da preparação, até tudo mais, os espíritos nos perdem de vista. Quando eles, por afinidade energética, nos reencontram, o que eles fazem? Eles primeiro sitiam o nosso sono, desdobrados do corpo, eles se apresentam a nós. E aí surgem os chamados pesadelos, que nós, de repente, nos encontramos com alguém que sai nos perseguindo. Isso não é uma imaginação, pura e simplesmente. É provável um processo de alguém que está nos cobrando alguma coisa. Um devedor do passado que está se imiscuindo na nossa intimidade. Então, no primeiro momento, eles atuam dessa forma. Depois, eles começam a projetar, e às vezes utilizam do próprio sono, imagens hipnóticas na nossa mente. Quem participou no ano passado, nós fizemos o seminário sobre a obsessão oculta ou obsessão silenciosa, que já tem à disposição na Livraria Renascer os DVDs, e tem no site do Projeto Espiritizar também. Lá nesse seminário nós estudamos todo o processo de desenvolvimento da obsessão até instalar, da influenciação espiritual até instalar a obsessão simples. Então, recomendar, nós não vamos entrar nesses detalhes nesse seminário, porque senão nós não vamos aprofundar nas questões das doenças. Então, sugerimos, quem não assistiu presencialmente, ou mesmo se assistiu, repetir, nunca é demais. Temos em MP3 e DVD, e temos à disposição no site do Projeto Espiritizar, o seminário na íntegra e o livro sobre a obsessão silenciosa. Então, todo esse processo ele vai acontecendo não de uma hora para a outra. São raros os casos de obsessão, como citado no livro Grilhões Partidos, que a obsessão acontece de chofre, foi direto para a subjugação. Raríssimo. A maioria dos casos começam de maneira bem da influenciação espiritual, depois obsessão simples, depois o processo vai aprofundando até podendo chegar até a subjugação. De início é uma vaga ideia que assoma depois que se repete com insistência até esculpir no receptor o clichê perturbante que dá início ao desajuste grave. Então aqui ele coloca que é um processo que começa na ideia, vai se aprofundando até que a perturbação acontece de forma mais intensa. Sugerimos o seminário que já colocamos, para entender todo esse processo em detalhes. Em razão disso, não existe obsessão apenas causada por um dos litigantes, se não houver sintonia perfeita do outro. Então, sempre une
o algoz de ontem, vítima de hoje, com a vítima de ontem, algoz de hoje, formando o ajuste perfeito, a sintonia perfeita. Quanto maior for a permanência do intercâmbio com o hospedeiro, domiciliado no corpo e entre encarnados, o fenômeno é equivalente, mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando à alucinação total. Então, quanto maior for esse intercâmbio vai depender sempre do sentimento de culpa. Quanto mais a pessoa vitaliza esse sentimento de culpa, mais vai aprofundando e vai se tornando intensificado, chegando muitas vezes à alucinação total. É nessa fase que a vítima se rende às ideias infelizes que recebe, a elas se convertendo, que se originam os simultâneos desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variada classificação. Ao longo do seminário nós vamos falar sobre esses desequilíbrios, tanto os orgânicos quanto os psíquicos. Nós já trabalhamos em outros seminários, mas vamos falar sempre porque eles que geram os orgânicos. A outra questão que foi colocada no parágrafo anterior, que essas influências também podem acontecer de encarnado para encarnado, porque existem as obsessões de encarnado para encarnado e não só de desencarnados para encarnados.